Nesse vídeo 2 sobre assistência de enfermagem em hemotransfusão, nós vamos conhecer agora os procedimentos de segurança que nós precisamos ter antes de iniciar uma transfusão sanguínea. Quais são os cuidados que eu preciso ter, antes da administração desse hemocomponente? Primeira coisa que nós precisamos verificar são os formulários, são os impressos do ato transfusional. Existe o termo de ciência, todo paciente que vai receber uma transfusão sanguínea, ele precisa ser orientado. Essa orientação primeira vem da equipe médica, então o médico ele orienta o paciente da necessidade da administração de um hemocomponente, orienta o paciente também sobre os riscos, que advêm dessa transfusão sanguínea, e o paciente ele precisa concordar, ele precisa assinar um termo de ciência autorizando a realização desse procedimento. Então, o termo de ciência aqui na nossa instituição, ele é aplicado, um por internação. Então, se o paciente internou e precisou receber várias transfusões sanguíneas durante 2 meses, 3 meses, aquele mesmo termo ele é válido, para aquela mesma internação. Se o paciente tiver alta e reinternar, ele precisa de assinar um novo termo. Mas então, esse formulário, ele precisa estar, no prontuário do paciente. Nós precisamos conferir com ele, a equipe de enfermagem conferir se ele assinou esse termo. E a gente também faz a conferência da ficha de solicitação. Então, ambos esses formulários são aplicados pela equipe médica, mas nós, enquanto equipe multiprofissional, a gente também precisa estar alinhando e conferindo esses formulários. A ficha de solicitação de hemocomponentes, ela precisa ser preenchida de forma completa, Hoje a gente já tem esses formulários que a gente vai estar mostrando posteriormente em um local próprio, no portal de serviços aqui da instituição. São todos acessíveis ali de livre acesso. E o médico ele consegue preencher esse formulário já em PDF, ele consegue fazer o preenchimento ali digitalizado, para que a gente também não tenha aquele problema com as letras ilegíveis. E aí a equipe de enfermagem, ela vai fazer a conferência se está com todos os campos preenchidos. Todos os campos são extremamente importantes. Muitas vezes o hemocentro passa por uma escassez de estoque mesmo de hemocomponentes. E algumas vezes ele precisa meio que definir para quem que ele vai mandar em uma escassez, em um período ali de muita escassez. Então, essa ficha ela precisa estar preenchida completamente, porque isso vai embasar o hemocentro para qual paciente que ele vai precisar priorizar naquele momento. Bom, em relação aos cuidados antes da transfusão ainda, o que nós precisamos nos atentar? A identificação correta do paciente, Está lá nas metas de segurança do paciente. Então, antes da instalação, eu preciso arguir o nome completo do paciente, verificar a plaquinha beira-leito, verificar a pulseira de identificação. E eu preciso, se esse paciente estiver consciente, perguntar para ele, o nome completo dele, conferir esses dados da identificação junto com o paciente. Essa é uma barreira importante de segurança do paciente. Perguntar para ele o tipo sanguíneo, às vezes ele pode ser que ele não saiba, Mas é importante também a gente fazer essa conferência, porque também pode ser uma barreira ali em relação à troca de bolsas. E todos os pacientes aqui na nossa instituição, eles são identificados, conforme nós já dissemos, com a pulseirinha de identificação. Então, é muito importante que a gente crie a cultura, crie o hábito de fazer essas conferências. A pulseirinha ela não está ali à toa, E como o processo de transfusão sanguínea é um processo que envolve múltiplas etapas e etapas complexas, a gente precisa estar muito atento, e seguir todos os procedimentos de segurança.
Nós vamos também conferir a prescrição médica, né? Todo hemocomponente ele precisa estar prescrito. E é importante a gente verificar também se nessa prescrição o médico colocou ali o tempo de infusão, né, ou o gotejamento que ele quer para aquele paciente. Porque alguns pacientes, às vezes cardiopata, nefropata ou extremos de idade, às vezes eu preciso de uma infusão um pouquinho mais lenta, né? Então é importante e é preciso que o médico especifique isso na prescrição. A outra etapa muito importante e crucial é a identificação correta do paciente e das amostras, né? Hoje a gente orienta que essa identificação ela seja feita à beira-leito, né? Eu não posso identificar o paciente lá do postinho enquanto o meu colega faz a coleta. Isso é muito perigoso e troca de amostras é potencialmente fatal, né? Então é muito importante que a gente siga os passos corretamente e a gente faça essa identificação ali à beira-leito para evitar essas trocas de amostras ou erros ali nessa identificação. E aí nós temos aqui na instituição o checklist de assistência em enfermagem e hemotransfusão. A legislação, né, aquelas legislações que a gente citou no primeiro vídeo, elas exigem, como nós já dissemos, o processo de hemotransfusão, por ele ser um processo muito complexo e que envolve várias etapas, a legislação exige que a gente registre no prontuário uma série de informações, né? E aí, pensando em facilitar, como são muitas informações, a instituição criou esse checklist. Nesse checklist, ele contém tudo aquilo, né, que eu preciso registrar, tudo aquilo que eu preciso me atentar antes, durante e após a transfusão sanguínea. Então, quando a gente coleta a amostra, né, quando a gente faz a verificação de todos os formulários e faz a coleta da amostra para a hemotransfusão, a gente já inicia o preenchimento desse checklist, mesmo que não seja eu que vá infundir, né, mesmo que essa coleta tenha sido feita pela manhã e a transfusão vai acontecer só à tarde. Mas eu já inicio no meu plantão o preenchimento desse checklist no campo identificação, os dados, campo completo, né, da identificação, o nome do paciente, a idade é extremamente importante, né, conforme nós já dissemos, extremos de idade, elas às vezes requerem uma transfusão com gotejamento um pouco mais lento, né, requerem cuidados um pouco mais especiais, o RG hospitalar, a unidade que esse paciente está, a data e o leito no qual ele se encontra. Então, cabeçalho preenchido completamente, eu preencho também a parte de identificação das amostras, né? E aí eu passo, se não for eu que for infundir esse sangue, eu passo no meu plantão já esse checklist encaminhado, para que o meu colega, né, durante a administração do hemocomponente, preencha o restante dos campos. Bom, os cuidados antes da transfusão ainda, eu preciso verificar se esse paciente, ou verificar e providenciar, caso não exista, um acesso venoso exclusivo e calibroso. Eu preciso desse acesso exclusivo, o sangue ele não pode ser administrado, ele não deve ser administrado junto com outros medicamentos ou com outras soluções. Primeiro porque algumas soluções elas podem ser incompatíveis, e segundo, porque se o paciente apresentar algum sinal de reação transfusional, eu não vou saber identificar se foi do sangue, né, ou se foi do outro medicamento. Então, por isso que a orientação é que exista um acesso venoso exclusivo e calibroso. Preciso fazer uma avaliação prévia das condições clínicas do paciente. Eu preciso saber se esse paciente está realmente em condições de receber naquele momento o hemocomponente. Eu só vou solicitar esse hemocomponente no hemocentro após eu fazer as conferências, né, e me certificar de que o paciente tem condições e que eu também tenho tempo suficiente disponível para fazer aquela administração desse hemocomponente. Esse hemocomponente ele não pode ficar na bancada, né, por muito tempo, então a administração ela precisa ser imediata, por isso que eu não posso fazer essa solicitação se eu não fizer todas essas conferências. O paciente pode às vezes estar com febre, a febre ela não é uma contraindicação,
mas eu preciso abaixar essa temperatura antes de iniciar a infusão e certificar realmente com o médico se ele quer que infunda naquele momento mesmo. Eu preciso também fazer a verificação dos sinais vitais, né? Eu preciso registrar, certificar esses sinais vitais. Os sinais vitais, eles são parâmetros extremamente importantes para a gente comparar, caso haja alteração, né? Alteração em sinais vitais é sugestivo de reação transfusional, então eu preciso me atentar para essa etapa de verificação dos sinais vitais antes da transfusão, para eu saber como que esse paciente estava antes de iniciar aquela bolsa. Eu preciso me atentar para o equipo próprio, né? Existe o equipo que o próprio hemocentro envia. Esse equipo, ele contém um filtro que retém pequenos coágulos. E eu também preciso receber uma bolsa de cada vez, né? Eu solicito uma bolsa, administro esse hemocomponente, verifico, avalio se vai precisar novamente da segunda e aí sim eu vou fazer a solicitação da segunda bolsa. Eu preciso também orientar o paciente, né? A gente precisa conversar com o paciente, explicar para ele o procedimento que vai ser realizado, orientar esse paciente de que ele pode apresentar algum sinal de reação transfusional e orientar para que, se ele sentir alguma coisa diferente do que ele vinha sentindo até então, né, que ele precisa comunicar à equipe. Eu preciso confirmar, né, obrigatoriamente a identificação, né? Mais uma vez, a identificação, a gente bate nessa tecla porque realmente é algo muito importante. Identificação do receptor, vou identificar o rótulo da bolsa, conferir os dados da etiqueta de transfusão, vou avaliar a validade, né, daquela bolsa, fazer uma inspeção visual, né, à procura de confirmar a cor, a integridade daquela bolsa, avaliar a temperatura e vou também fazer uma dupla checagem, né? Eu preciso chamar um colega para que ele faça a conferência para ter certeza de que aquela bolsa, os dados daquela bolsa são compatíveis com os dados do paciente. Então, essa dupla checagem, ela pode ser realizada pelo enfermeiro e técnico de enfermagem, pode ser realizada também por 2 enfermeiros, ou pode ser realizada com o enfermeiro e o médico. E essa dupla checagem, a gente orienta, né, que realmente também é uma barreira. Então, não adianta nada eu fazer minha conferência, administrar o sangue e depois pedir para o meu colega assinar. Porque o colega que está assinando junto, fazendo essa dupla conferência comigo, ele está se responsabilizando também pelo procedimento. Então, se eu administrei um hemocomponente errado e o meu colega assinou, nós dois vamos responder juntos. Então, a dupla checagem, ela realmente é para que exista essa outra barreira, né? Ela não é simplesmente para cumprir um protocolo, ela é uma etapa importante de segurança do paciente. No rótulo que vem afixado à bolsa, a gente vai também fazer essas conferências conferindo os dados do receptor, os dados do hemocomponente, o tipo sanguíneo da bolsa, o tipo sanguíneo do receptor. E existe um campo lá nesse rótulo que quase ninguém vê, mas é um campo onde a gente assina, né? O responsável pela administração desse hemocomponente, ele assina, coloca a data e a hora do início. E esse rótulo, ele deve permanecer afixado na bolsa até o final da transfusão. E quando a gente assina e carimba, né, qualquer pessoa, qualquer outro profissional que chega ali, ele consegue ver de forma imediata, ver o horário que iniciou, porque o sangue, conforme nós vamos dizer no próximo vídeo, tem um tempo, né, de estabilidade, o tempo máximo que ele pode estar sendo administrado. Então, qualquer pessoa profissional que chega e se a gente registra essas informações ali no rótulo, é possível que os outros profissionais possam fazer essa avaliação também. E na nossa instituição, a gente tinha um livro de entrada do hemocomponente. Esse livro ele era utilizado com o objetivo de facilitar a rastreabilidade, né, em caso de ser necessário, no momento futuro, fazer rastreabilidade das bolsas.
Como o Hemocentro hoje ele tem um sistema muito eficaz, né, informatizado de rastreabilidade, e pensando nas inúmeras atribuições que as equipes têm, né, a gente sabe que é exaustivo, que é muita coisa, que são muitas atividades, que são muitas coisas para a equipe desenvolver, não deixando de seguir a legislação, né, nós abolimos então esse livro, ele já não existe mais nas unidades, então não é mais necessário o preenchimento do livro. Essas são as nossas referências. Obrigada.